A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Elisete e eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor Jesus por mais esta oportunidade. Louvo ao Senhor pela sua bondade e misericórdia e creio que você também louva a Deus pela bondade do Senhor que até aqui tem te alcançado, te fortalecido, te ajudado. E hoje nós vamos falar mais um pouco da palavra de Deus a respeito de oração, sobre a oração de Jabes. Essa oração se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10. E diz assim a palavra do Senhor: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Olha que coisa maravilhosa. Nessa passagem aqui do capítulo 4, é uma genealogia, e vai dizendo ali os nomes e as pessoas as gerações que vão vindo, os seus descendentes. Mas quando chega em Jabes, aqui tem uma parada, aqui tem uma breve informação, algo a mais desse personagem, aqui nesse capítulo. E fala que Jabes, quando ele nasceu, a sua mãe teve dores de parto, mas teve um parto mais difícil. O parto já não é uma coisa fácil, mas no caso dela foi um parto mais difícil, mais complicado, com mais dores, né? Então, quando ele nasce, a sua mãe coloca o nome Jabes. Naqueles dias, o nome era dado conforme a circunstância. Se o momento era um momento alegre, um momento de vitória, um momento de alegria, a criança que nascesse naquele período ou naquele momento, ela teria um nome correspondente àquela situação, correspondente a uma situação de alegria, de vitória, de esperança. Mas se o momento era difícil, se o momento era de desesperança, ou se o momento era de dor, ou se o momento era de lágrima, a criança nascendo naquele período, ela também recebia um nome correspondente àquele período. Se fosse um período de tristeza, de dor, de lágrima, como foi o caso aqui da mãe de Jabes. Então, pelo fato dela passar um momento muito difícil para poder dar luz a essa criança, quando ele nasce, ela diz Jabes, porque eu tenho tido muita dor. Foi com dor que eu tive ele. Então, Jabes significa dores ou causador de dores. Então, imagine você levar um nome por onde você passar com um significado causador de dores. Essa era a vida de Jabes. Mas mesmo recebendo um nome como esse, Jabes, ele tinha fé em Deus. Eu entendo que Jabes não quis que esse nome influenciasse a sua vida ou as suas atitudes ou o seu caráter. Ele tinha um nome que colocaram, ninguém escolhe nome. Nenhum de nós escolhe, alguém escolhe o nome pra gente quando nós nascemos. E nós recebemos esse nome e carregamos ele pro resto da vida. Então não escolhemos o nome. E Jabes não deixou que esse nome influenciasse na sua vida, no seu caráter e muito menos na sua fé. Isso que é importante, porque muitas vezes nós recebemos rótulos. Alguém pode nos rotular, nos olhar e dizer, fulano é assim, fulano é assado, esse não presta, esse não vale nada. Mas isso não pode influenciar o seu caráter e o meu. Isso não pode mudar as nossas convicções. E isso, como Jabes mostra, a Bíblia diz que ele foi mais ilustre, né? Então, independente do nome que ele carregava, que por onde ele passava todo mundo sabia o que era o significado do seu nome. Lá vai um causador de dores, né? Chegou o causador de dores. Porém, Jabes, a Bíblia diz que ele era mais ilustre do que seus irmãos. Jabes tinha fé em Deus. E nós vemos isso na sua oração. E quando ele se põe diante de Deus, ele faz 4 pedidos a Deus. Primeiro, que o Senhor o abençoe, mas o abençoe de uma maneira muito grande.
Ele pede que o Senhor o abençoe muitíssimo, porque ele entende que Deus não é um Deus pequeno, não é um Deus de pouca coisa, mas um Deus de abundância. Ele sabe que Deus é um Deus que faz além do que pedimos ou do que imaginamos. Precisamos ter convicção do Deus que servimos. Não podemos diminuir Deus, nem podemos tratar as coisas de Deus no diminutivo, porque aqui Jabes diz muitíssimo. É errado pedir para ser abençoado? Claro que não, porque o nosso Deus é abençoador. Ele é o possuidor de todas as coisas, né? O segundo pedido que ele faz para ampliar minhas terras, né? Que as terras pudessem ser prósperas, que ele pudesse ter as suas terras ampliadas. Tinha visão, era um visionário. Pediu a companhia de Deus. Olha, que seja a tua mão comigo. Preciosa é a presença do nosso Senhor. E Deus, ele não nos deixa só, nem nos desampara. Mas é importante nós orarmos e dizer: Senhor, seja comigo, fica comigo. Tu és a minha companhia. Sem a tua presença eu não sou nada. Ainda que eu adquira a bênção muito grande, ainda que minhas terras sejam ampliadas, a tua presença não pode faltar, porque nada substitui a presença do Senhor. E ele pede aqui o último pedido, que do mal ele não seja afligido, né? Que o mal não o alcance, ainda que ao seu redor houvesse caos, ao seu redor houvesse tristeza, desmoronamento, dificuldades, calamidades, ele pede que eu não seja afligido. Me guarda do mal. Me livra do mal, me poupe, acampe os anjos ao meu redor. E Jabes, ele ora com fé, porque esta oração chega diante do Senhor e a Bíblia diz que Deus concedeu o que ele tinha pedido. Deus concedeu a Jabes os 4 pedidos. Da forma que ele pediu, o Senhor o atendeu. E isso passou a ser visível na vida daquele homem que carregava um nome até mesmo pejorativo, mas do qual ele não se deixou influenciar, porque a fé dele era maior, a convicção dele é maior. E nós precisamos também saber que Deus é conosco, que o Senhor tem pensamento bom ao nosso respeito. Não importa o que pensam de você, não importa o que pensam de mim. O que importa é que o Senhor tem pensamento bons ao nosso respeito e que nós temos a convicção e a certeza do Deus que nós servimos é um Deus poderoso, misericordioso e que vai atender a nossa oração quando nós clamarmos. Ainda que alguém pudesse dizer que Jabes era um causador de dores, Deus olhou para ele como um servo humilde, como um homem valoroso e atendeu a oração daquele homem. Aquela oração chegou ao trono da graça e a minha e a sua oração também chega ao trono da graça de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra aqui para a sua vida, que venha te alimentar, te fortalecer e te ajudar no nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus.